Tem algum microfone ligado junto com esse? Tem não? Ah, tá joia. Fale para a pessoa do seu lado, siga em frente. Siga em frente na sua caminhada. Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico de Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém. A vida cristã, na vida cristã existe uma jornada, existe uma carreira que foi colocada diante de nós. E quando fala dessa carreira, sempre me vem em mente o livro de John Bunyan, O Peregrino. Tem filme também que quem ainda não assistiu precisa assistir, quem não leu precisa ler, porque é um clássico da literatura cristã. John Bunyan, ele ficou 12 anos preso por causa do Evangelho, e dentro da prisão Deus lhe deu esta alegoria, esse livro que é uma alegoria, que é a jornada cristã do peregrino. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra, é desde a saída da cidade da perdição até a cidade celestial. Então, nesse livro, O Peregrino, ele relata colocando personagens, todos os obstáculos que nós temos pela frente. Quando existe falta da fé, existe um pântano da dúvida. Quando é o pecado, a concupiscência, aparece um Senhor, aparece uma pessoa chamada esperança, aparece outro chamado fé. Então é um livro tremendo, maravilhoso, que fala então dessa jornada, dessa caminhada, da saída da cidade da perdição até a cidade celestial. É algo fantástico, é algo tremendo que nós precisamos ler. E nós temos que vencer a jornada que está proposta para nós. Só que na caminhada cristã, diferente de uma corrida normal, de uma competição, a carreira cristã, ela não é uma competição. Vencedor, vencedora são aqueles que chegam ao final da sua jornada e permanecem fiéis com o Senhor. Então eu quero falar nessa noite sobre o que nós precisamos fazer para vencer. Primeira coisa, para você vencer, você não pode desistir da carreira. Você precisa perseverar até o fim. Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Então não importa como você começou a sua jornada, o importante é que você conclua a sua jornada com Jesus. Nós não podemos retroceder no meio da caminhada, nós não podemos pegar um caminho de atalho, nós não podemos desistir no meio da nossa jornada, porque senão nós não seremos vencedores. Aliás, a perseverança é uma doutrina cristã. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que nós demonstramos que nós nascemos de novo?
perseverando. Ainda que venham muitos obstáculos diante de nós, e virão muitos, tem muitos obstáculos diante da nossa carreira, mas nós precisamos vencer todos eles sem desistir, precisamos chegar até o final da nossa carreira. Salomão, que escreveu o fim das coisas é melhor que o seu princípio, ele teve um início de jornada muito lindo, muito belo, muito maravilhoso, com experiências tremendas com o Senhor, mas o final da vida dele não foi nada bom, e eu acredito, eu pessoalmente, que ele não foi salvo, porque para mim ele apostatou da fé. Salomão, que começou sua carreira com Deus aparecendo para ele por 3 vezes, desviou na sua jornada, e ele que mesmo havia escrito que o fim das coisas é o melhor do que o seu princípio. Então você precisa perseverar, como eu falei, diferente de uma corrida, diferente de uma competição, vencedor é aquele que chega até o final da sua carreira. Para você vencer, você precisa tirar todos os obstáculos que estão diante do seu caminho. O texto bíblico diz aqui para se livrar de todo peso. Veja só, portanto, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Aí ele diz: livremo-nos de todo peso. Nós não podemos carregar uma sobrecarga, tudo aquilo que impede a nossa jornada, nós devemos abrir mão, nós devemos deixar de lado. O que é que está trazendo sobrecarga sobre a sua vida? São as preocupações do dia a dia? Isso traz sobrecarga também para as nossas emoções, e nós não podemos ficar sobrecarregados. Nós devemos lembrar o que Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E Jesus estava falando para aqueles que criam nele. Eles não estavam falando para aqueles que não acreditavam nele, eles estavam falando para aqueles que já estavam na jornada. O que é que tem trazido sobrecarga para a sua vida? Nós não podemos andar conforme a palavra do Senhor quer, com uma sobrecarga sobre a nossa vida. Essa sobrecarga talvez sejam preocupações, talvez seja a falta de perdão para alguém. Isso vai trazer um peso sobre a nossa vida. Você imagina que hoje de manhã eu trouxe essa palavra, eu falei sobre carregar um peso que está acima da nossa capacidade. Essa é a sobrecarga, aquilo que nós não conseguimos. Nós até podemos andar por um tempo, mas aquilo vai nos cansar muito mais e talvez nos machucar mais, não fazendo com que não concluamos a carreira que o Senhor tem proposta para nós. E hoje de manhã eu falei: imagina se houvesse uma perseguição, imagine você estivesse num momento que você precisasse sair correndo. Como você gostaria de sair correndo, no acaso uma fuga, com uma mochila sobrecarregada, com sobrepeso sobre você, ou você prefere correr livremente? Com certeza você prefere correr livremente, e Deus, Ele nos chama para deixar todo o peso de lado, todas as preocupações, toda a falta de perdão, tudo aquilo que traz essa sobrecarga que Ele não nos chamou para carregar, nós devemos deixar de lado. Aí sim nós chegamos ao final da nossa carreira, chegamos ao vencermos a carreira. Para vencer, nós precisamos abrir mão do pecado também. Logo em seguida o texto diz: livremo-nos de todo peso e do pecado, ou seja, livremos de todo pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado que se apega não é aquele escorregão. A Bíblia diz que se nós falarmos que nós não temos pecado, nós
mentimos, ou seja, cometemos um outro pecado. Então o pecado na vida do cristão, ele é um escorregão. Você não vai na rua, ai que vontade de chutar um paralelepípedo, né? Você tropeçou no paralelepípedo, você machucou. Então o pecado na nossa vida é esse, não é aquele pecado que nós planejamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque se nós pecarmos deliberadamente, então não resta mais nada a não ser um sacrifício, um fogo consumidor, uma expectativa de fogo consumidor. Veja o que a palavra de Deus diz, coloca aí, Vanessa, por favor, Hebreus capítulo 10, versos 26 até o 31. Nós não podemos, na vida cristã, viver da prática do pecado consciente, pensando que depois é só pedir perdão a Deus. Isso é tratar a graça de Deus de forma leviana. Diz assim a palavra: porque se continuarmos a pecar de propósito, veja só, é aquilo que eu planejo, que eu desejo, que eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar fazendo. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os seus adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, Ele nos tira do lamaçal do pecado. Antes de conhecermos a Cristo, todo ser humano, ele nasce com uma condenação pairando sobre ele, porque nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado. Deus graciosamente oferece a salvação através de Jesus Cristo, mas essa salvação, que é um presente, que para nós não custa nada, só que Jesus pagou o preço, porque não existe nada de graça, alguém sempre paga. Neste caso da salvação, o preço do pecado foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos resgata, Ele oferece a salvação como um presente. Imagine você todo lambuzado, todo sujo, lameado do pecado, aí Ele pega, traz para perto de si. Quando você se converte a Ele, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você estava afastado de Deus. Se morresse naquele instante, iria direto para o inferno, conforme a revelação de Lucas capítulo 16, quem morre sem Cristo vai direto para o inferno. Então, perdido, sujo dos pecados, e Ele traz para debaixo da sua graça. Ele lava de todo pecado, estava separado de Deus, agora passa a ser morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita em um templo limpo. Santo já diz, puro, ele só habita num templo limpo. Aí você, com um templo limpo, você começa a andar de forma deliberada na prática do pecado. É aquela em que não há arrependimento. Eu vou continuar, eu sei que qualquer hora que eu pedir perdão para Deus, Ele vai me perdoar. Então o texto diz aqui: se andarmos de forma deliberada, de forma proposital na prática do pecado, não há perdão. Ele diz assim: o que resta é uma expectativa de juízo. Aí eu quero que volte ali onde fala de Moisés, pela lei de Moisés. E eu quero explicar um pouquinho isso aqui, porque muitos alegam: o Deus do Antigo Testamento é um Deus que só fazia juízo, o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho.
Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus não muda, e porque Ele não muda, nós não somos consumidos enquanto quisermos andar. Não, filha, antes, quando fala, se morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, aí diz horrível, é 10, alguns versículos antes, deixa eu ver aqui se eu anotei o verso. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Eu acho que é o verso 29, se não me falha a memória. Aí ele vai dizer assim: olha, os hebreus são a quem foi escrito, os judeus, eles conheciam a lei de Moisés, só que eram judeus cristãos. Ele disse: vocês conhecem a lei de Moisés. Se alguém era apanhado em adultério, por exemplo, a lei disse que se de 2 ou 3 testemunhas afirmaram: ó, esses 2 adulteraram, eles eram levados até a porta da cidade, e eles morriam apedrejados, e Deus havia mandado fazer isso. Então, juízo de Deus pelo adultério. Isso é duro? É. Agora olha a sequência do versículo, ele vai dizer assim: imaginem, então se ali você acha duro, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Quando o cristão anda de forma deliberada, proposital, ele não quer se arrepender dos pecados, ele sabe que está errado, e ele pensa, qualquer hora é só eu pedir perdão a Deus. Isso é tratar a graça de Deus de forma leviana. Ele diz aqui, ó: imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Você imagina, quando você quer andar dessa forma, você está pisando em Jesus, porque é isso que o texto diz. E ele diz mais do que isso, além de pisar em Jesus, ele diz: profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O que é profanar? Tornar sujo. Para nós termos ideia melhor, no Antigo Testamento, quando existiam os sacrifícios, os sacerdotes eles vinham até o altar e traziam animais específicos, como cordeiros, novilhos, cabras, que a Bíblia diz que eles eram animais limpos para serem sacrificados. E um general, um dia, para afrontar os judeus, ele levou um porco, que pela própria lei dizia que era um animal imundo, e ele então sacrificou o porco no altar, e os judeus falaram: ele profanou o altar, e realmente ele profanou o altar, oferecendo ali um sacrifício de um animal imundo. A Bíblia diz que você profana o sangue da aliança, o sangue mais precioso, mais puro, que era o único, que foi o único capaz de nos redimir de todo o pecado. Nós fazemos isso quando nós andamos de forma deliberada na prática do pecado. É isso que acontece, e ele vai continuar. É mais duro ainda, porque já é duro pisar no Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, e ele diz que insultou o Espírito da graça. Você insulta o Espírito Santo quando você anda na prática do pecado, e Deus não quer isso. Deus está nos chamando para o arrependimento. É o tempo de santificação. Nós vivemos a última hora de Deus para o ser humano na face da terra, e aí é nesse tempo que os opostos se manifestam. Aqueles que são de Cristo, eles vão continuar se santificando mais, porque é isso que está escrito lá em Apocalipse: o que é santo se santifique, o que é imundo se suje ainda mais. Quem você é? Você é imundo ou você é santificado? Já foi santificado, porque pelo fruto se conhece as árvores. Não se brinca com o pecado acreditando na doutrina, não tem nada a ver. Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Deixe de lado tudo aquilo que te faz tropeçar.
aí você será vencedor. O que é que te faz tropeçar no pecado? Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se tua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro e ir para o inferno. O que é que está fazendo você permanecer na prática do pecado, sempre voltar ao mesmo erro, às mesmas coisas? Arranque de você. Se é relacionamento, acabe com o relacionamento. Seja o que for, acabe, porque é preferível você ir para o céu abrindo mão de coisas aqui, do que não abrir mão de coisas aqui e perecer eternamente no inferno. E para vencer, para concluir, você precisa olhar firmemente para Jesus. Aqui diz o texto: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar para Ele é pedir ajuda quando necessário. Se está difícil, se você quer sempre voltar para a prática do pecado, a palavra do Senhor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, diante do trono da graça, com o qual alcançaremos socorro em tempo oportuno. Seja sincero com Deus, abra o seu coração para Jesus. Aqui diz que nós devemos chegar diante do trono da graça, o trono do favor, abrir o nosso coração e falar: Senhor, isso me faz pecar, eu tenho desejo disso, eu gosto daquilo, arranca de mim, porque é contrário à tua palavra. E Jesus vai socorrer, porque diz a palavra que Ele socorre. E eu falo isso de carteirinha, porque eu faço na prática. Todas as vezes que eu sou tentado, eu clamo a Ele, para que eu não venha cair. E eu digo: me socorre, Senhor. E o Senhor vem ao encontro. Siga em frente. O encontro com o Senhor está mais próximo do que nunca, seja pelo arrebatamento, seja pela nossa morte. O encontro com Ele está cada vez mais próximo. Não desista, siga em frente, porque Deus te chamou para vencer e para concluir a sua jornada.